Correu Toninho, recebe o Rivelino, grande passe para Luiz, César Rivelino, disparou! Gol! Fernando possui um dos sobrenomes mais importantes do futebol brasileiro, Antunes Coimbra. Assim como Zico, ele foi jogador, mas sua carreira seguiu uma trajetória oposta do irmão. Por sua participação no Programa Nacional de Alfabetização, considerado subversivo pelos militares, ele foi perseguido nos clubes por onde passou. O primeiro deles foi o Santos, do Espírito Santo. Foi em 66. Em janeiro de 66. Fiquei um ano lá. E nós fomos vice-campeões do campeonato estadual e acho que não me lembro se eram os 3 melhores, aí disputavam, ou 4 melhores da capital, disputavam o campeonato estadual. Eu fiz um ótimo campeonato. E aí começou, quando ia começar a primeira rodada, o nosso treinador estranhamente caiu e entrou um oficial do Exército, o capitão, o major. Quer dizer, em 66, eles já começaram a entrar no esporte. E o cara com, sei lá, 10 dias, 15 dias, eu notei que ele tinha uma certa má vontade comigo. Ele mandou procurar o presidente, que eu estava fora dos planos dele. Bom, aí o América me convidou para fazer alguns treinos. E aí fui no primeiro treino, assinei contrato com o América. E eu fui emprestado para o Madureira. E no Madureira aconteceu a mesma coisa que no time do Santos. Pô, eu bem no time, o Madureira é bem colocado no campeonato. E um diretor lá me afastou, sem mais nem menos. E aquele espanto de todo mundo, né? E aí foi quando eu comecei a ter certeza que havia alguma coisa, né? Quer dizer, os caras da ditadura, eles eram sádicos, eles tinham prazer de perseguir, né? E sem dizer o porquê. E o caso da família Coimbra, ela vai ser muito simbólica nesse sentido. Ele vai para Portugal, em Portugal ele vai sofrer também aí uma certa perseguição. Então ele acaba voltando e depois recentemente ele foi anistiado. É o primeiro jogador anistiado. Isso é muito interessante porque a gente vive um momento atual, né, de Comissão da Verdade, de várias discussões, que a gente vai ampliando esse espaço para fora, digamos, do que seria a política tradicional, né? Não só realmente quem fez uma política ativa. E o curioso é que quando eu voltei, tinha um jogador do Gil Vicente que o pai morava em Munique e a Olimpíada seria lá. Num belo dia lá, sai no jornal, no Jornal de Portugal, a convocação do Brasil, o Zico cortado. Aí eu falei, já sei por quê, porque eu fui preso. E não deu outro. O treinador era o Antuninho. O Antuninho, antes de morrer, ele confirmou que cortou o Zico a pedido da ditadura. Nada escapava ao controle dos militares naquele momento, isso seja o sindicato, seja o seu trabalho, seja o teu prédio onde você morava, estava tudo sob imensa vigilância. E o futebol não foi diferente. O futebol, como uma parte muito importante e significativa da nossa sociedade, ele estava também sob absoluto controle. Então, por exemplo, você não elegia o presidente de um clube de futebol, naquele momento, sem passar pelo crivo do serviço de informação. A ligação entre os regimes ditatoriais não se limitava a Brasil e Portugal. Entre os anos 1970 e 1980, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia articularam uma aliança político-militar chamada Operação Condor, que coordenava uma ação conjunta de repressão aos opositores da ditadura. E sob as asas do Condor estava também o futebol. Quando ela se define, se sistematiza efetivamente, ela vai tomar conta e ter controle de tudo. Então, realmente, você vê assim, os tentáculos dela em todos os setores da sociedade, inclusive no futebol. E, assim, curiosamente, a primeira vez que uma operação, alguma operação, parte da Condor, vai dar errado e falha e é descoberto, é por causa de uma ligação com o futebol.
É o caso do sequestro dos uruguaios, da Lilian Ciliberti e do Universindo Dias, em que os dois agentes da repressão, Pedro Seliger e Didi Pedalada, o Didi Pedalada era um ex-jogador do Internacional, para você ver como estava tão íntima essa ligação militar de futebol. E o Pedro Seliger, que é um dos agentes mais cruéis da história da ditadura brasileira, junto com o Brilhante Ustra, junto com alguns outros, o Pedro Seliger era um homem, o número 1 da repressão no sul do Brasil, e era um cara que vivia a vida dele dentro do Internacional de Porto Alegre e chegou a ter cargo executivo no Internacional de Porto Alegre. Então, assim, tamanha era essa ligação futebol e ditadura.